Queridos, uma alegria estar aqui com os irmãos nessa manhã. Tem alguns irmãos de Boa Viagem, quero dizer que eu estou me sentindo mais presbiteriano aqui do que em Boa Viagem, porque a igreja aqui está mais fria, irmãos. Boa Viagem está muito quente. É uma alegria, não é, estar com os irmãos, como disse, nessa manhã. E queria convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em João, no capítulo 4. Nós vamos nos ater na exposição a partir do verso 46, mas eu queria ler com vocês os 3 primeiros versos ainda do capítulo 4, e depois nós vamos pular para o verso 46. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Verso 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentirá melhor. Informaram ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir para a Judéia, para a Galiléia. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, como é bom, Pai, nos achegarmos à Tua palavra, Pai, e sabermos do Teu grande poder. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ensine, Pai, a cada dia a dependermos do Senhor, a vivermos, ó Deus, uma vida de quem ama ao Senhor, ó Deus, acima de todas as coisas. Pedimos agora, Pai, que o Senhor desvende os nossos olhos para enxergarmos, Pai, as maravilhas contidas na Tua palavra. E não apenas isso, ó Pai, que possamos viver essa palavra, ó Deus, para a glória do Teu nome. Quanto a mim, Pai, peço que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da minha vida, não permitindo, Pai, que vá além ou que fique aquém, Pai, daquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja nessa manhã. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de João, para mim, é um dos livros mais maravilhosos que nós temos nas Escrituras. Nós não podemos diferenciar as Escrituras, não é, de palavra inspirada ou não. Toda a palavra é inspirada, mas tem livros que certamente eles falam mais ao nosso coração do que outros. Se você for ler Números, no início ali de Números, você vai ficar viajando, porque é só genealogias. Então, assim, você talvez não entenda, mas é inspirado. Talvez ele não fale ao seu coração naquele momento inicial, mas uma hora ele vai falar. Tantas pessoas foram abençoadas assim pelo livro de Números. Se a gente for para o próprio livro de Mateus, no início, o primeiro capítulo vai ser uma genealogia. Talvez na nossa cabeça não faça muito sentido, mas na hora que a gente vai lendo ali, a gente vai perceber a grandeza daquela genealogia. Mas existem outros livros que, só em lê-los, nós já somos assim abençoados e temos os nossos olhos abertos. Talvez um desses livros seja o livro de João, Romanos, Hebreus, Efésios, não é? E assim vai. Alguns livros eles vão ter uma palavra, eu diria assim, mais clara, não é, para o nosso entendimento. Isso não significa que a Escritura ela não seja inspirada. A gente está fazendo a Bíblia comemorativa da igreja, depois vocês vão receber informações, né? A igreja esse ano faz 50 anos.
e uma das pessoas lá da comissão dizia assim, não, vamos fazer a Bíblia com letras vermelhas nas palavras de Jesus. Eu sou totalmente contra essa expressão de colocar letras vermelhas na palavra de Jesus, porque, ainda que seja o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, a palavra dele ali, ela não é mais autoritativa do que a palavra de Paulo. Ela é toda a palavra de Deus. Então, não há maior autoridade, entenda, na Escritura não há maior autoridade na palavra de Jesus ou na palavra de Paulo. Tudo é palavra de Deus. E aí a gente chega agora aqui em João capítulo 4, tudo isso só para falar que a gente vai ler João, e João é um livro excelente, não é? Mas, assim, quando a gente chega aqui em João agora, no capítulo 4, é bem interessante. No livro de João, existem 7 sinais. O primeiro sinal que o Senhor Jesus faz está lá no capítulo 2, que é a transformação da água em vinho. Então, aquele é o primeiro sinal. E o Senhor Jesus ele vai apontar outros sinais no livro. Aqui nós temos um segundo sinal que o Senhor Jesus faz ali na sua passagem, não é, no livro de João. É interessante porque, quando a gente vai olhar o livro de João como um todo, o primeiro capítulo, nós vemos ali o Senhor Jesus chamando alguns discípulos, nós vemos o próprio João apontando para Jesus como o Verbo de Deus, aquele que havia sido encarnado. Vemos também João dizendo que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, e assim fazia todas as coisas. Como eu disse, no capítulo 2, há essa transformação da água em vinho. Quando chega no capítulo 3, há algo bem assim diferente. Parece que há uma pausa no capítulo 3, e o capítulo 3 começa com a história de Nicodemos. Nicodemos querendo saber do Senhor Jesus como ele teria uma nova vida. E o Senhor Jesus diz assim, olha, você precisa nascer de novo. E ele diz assim, como eu vou nascer de novo se eu já nasci? E ele não entende, naquele primeiro momento, o que é que o Senhor Jesus faz, ainda que mais à frente ele venha entender, porque Nicodemos ele vai aparecer lá no finalzinho, não é, na crucificação do Senhor Jesus. Então, Nicodemos ele tem um entendimento daquele contexto do que Jesus faz. E aí, quando você vai lendo todo o capítulo 3, você chega lá no final do capítulo 3 e percebe o Senhor Jesus ele trazendo a relação dele com o mundo, ou ele em relação ao mundo. E aí ele vai trazer todas as coisas. Verso 36, queria chamar sua atenção para esse verso, diz assim, por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Parece que aqui há uma pausa. Novamente, não é? Você vai perceber isso no livro de João. Ele vem trazendo, capítulo 3, mostrando que ele é o que traz a vida. Começa com Nicodemos e aí termina ele mesmo dizendo, não é? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aí ele começa o capítulo 4 com aqueles 3 versos que nós lemos no início. O Senhor Jesus ele fica sabendo que os fariseus estavam sabendo, né, que ele estava batizando. E o texto vai dizer bem claro, se bem que ele mesmo não batizava ninguém. Quem estava batizando eram os seus discípulos. E aí ele volta, não é, para a terra lá de Caná, na Galileia. Há uma pausa novamente no texto, a partir do verso 5. No verso 4, vai dizer que era necessário ele atravessar a província de Samaria. Mas há uma pausa novamente no texto, a partir do verso 5, porque vem a história agora da mulher samaritana até o verso 42. Então, o que aquela mulher samaritana experimenta vai do verso 5 até o 42, e há uma pausa daquilo que o texto, a princípio, queria trazer. Por isso que a gente fez essa pausa aí, leu os 3 primeiros versos, o 4 ele era necessário só para entender que ele era preciso passar ali, mas a partir do verso 43 é onde começa a história. Talvez esse texto seja muito conhecido das nossas vidas pela mulher samaritana. Esse é um texto que muitas e muitas vezes é pregado em semanas missionárias, não é? Aquelas semanas lá no mês de agosto em que
muitas vezes se prega sobre missões, porque a mulher samaritana, ela, além de ter a sua vida transformada, ela passa a ser uma missionária, ela passa a pregar ali na cidade, e o texto vai dizer lá no verso 37, se eu não estiver enganado, que muitos daqueles homens já criam no Senhor Jesus, não mais porque o que a mulher havia falado, ou seja, o primeiro contato deles era pelo que a mulher havia falado. E aí chega, como disse, no verso 46. E que verso, irmãos? Que texto esse que nós acabamos de ler? Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Esse oficial do rei, a chance dele ser judeu era gigantesca. Muito provavelmente ele era um judeu. E ele tinha visto alguns sinais que o Senhor Jesus já havia feito, na verdade, o primeiro sinal, mas ele havia escutado algumas coisas. No capítulo 2 também há a purificação do templo. E agora ele está com um filho enfermo e ele vem procurar o Senhor Jesus. Aquilo que Nicodemos havia feito, talvez fosse a mesma coisa para esse homem. Ele não poderia ou não deveria, não é, procurar o Senhor Jesus. Porque, na cultura judaica, eles não entendiam ali o Senhor Jesus como uma pessoa que devesse ser procurada, ainda que estivesse no início do seu ministério. Mas esses homens, eles não entendiam dessa forma. Veja que o homem ele é da mesma região que Jesus havia feito os sinais no início. Ele era da região de Caná, uma região específica ali da Galileia. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Esse homem, nós não temos exatamente o tempo de viagem. A viagem, apesar de curta, não é 25 quilômetros, talvez de Boa Viagem para cá dê aí uns 15 quilômetros, não sei. A gente faz dependendo do trânsito, não é, em 15 minutos. Se o trânsito estiver muito carregado, a gente vai fazer em 1 hora, não é? Então, assim, não é um percurso tão longo feito de carro, não é feito de transporte público ou qualquer outra coisa. À época, queridos, 25 quilômetros era um dia de viagem, não é, bem devagarzinho, não é, talvez se fosse andando fosse até mais rápido, mas eles iam ali de camelo, não é de transporte. Então, mais de um dia para chegar onde Jesus estava, ou seja, 25 quilômetros, um trecho curto, levado um bom tempo. Então, aquele homem fica sabendo que Jesus está indo ali para aquela região, vai até o Senhor Jesus e ele vai com um espírito de humildade, procurando o Mestre, né? Procurando o Senhor, para que cure o seu filho. Então, Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Veja, Jesus ele faz uma pergunta àquele homem, se você não vê sinais, você vai crer ou não vai crer? Ou só vai crer se vê algum sinal? E aí, o homem vira para Jesus e nem diz que crê, nem diz que não crê. Diz assim, Senhor, desce, porque senão meu filho vai morrer. A expectativa daquele homem era muito maior de que o Senhor Jesus fosse e curasse o seu filho, não é, do que, de fato, em qualquer outra coisa no Senhor Jesus. Veja, antes da gente entrar no texto propriamente dito, muitas vezes, queridos, nós somos assim. A gente busca ao Senhor apenas por aquilo que Ele pode oferecer e não por quem Ele é. A nossa busca pelo Senhor, o Senhor ele pode me dar as coisas, o Senhor pode curar, o Senhor pode fazer isso. E nem sempre buscamos ao Senhor por quem Ele é. Há um episódio nas Escrituras em que, até o pessoal fez uma esquete lá no acampamento agora, em que os amigos de um paralítico levam ao Senhor Jesus aquele paralítico para ser curado. Eles não conseguem entrar, eles descem aquele paralítico pelo teto, não é? Baixam o paralítico lá. O Senhor Jesus vira para ele e diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Não há isso no texto, mas é como se as pessoas dissessem assim, só isso? Só isso, Senhor? Como se
o perdão dos nossos pecados, dito pelo Senhor Jesus, não fosse a melhor coisa para as nossas vidas. Aí o Senhor Jesus vira assim, olha, para saberem que o Senhor Jesus, que o Filho do Homem, tem poder, tanto para perdoar quanto para curar, levanta, toma o teu leite e anda. Então, o Senhor Jesus ele tinha poder para curar aquele homem, como curou. Mas o mais importante para aquele homem não era a cura. O mais importante para aquele homem era ter escutado do Senhor Jesus aquilo que ele escutou. Os teus pecados estão perdoados. E aí, como disse, muitas e muitas vezes nós somos levados e achamos que o perdão dos nossos pecados é algo simples. Não é algo simples, queridos. O perdão dos nossos pecados vai nos levar para algo maravilhoso. O verso 36 do capítulo 3 vai dizer, olha, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho? Quem tem os pecados perdoados. Quem não crê, ou que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pronto. A vida inteira, a pessoa vai ter a ira de Deus sobre ele, ainda que ele possa experimentar benesses nessa vida, mas o mais importante para a vida não é o que se passa aqui, e sim o que virá depois. Eu estou dando aula, não. Domingo passado eu dei aula para a mocidade, no livro de Eclesiastes. E Eclesiastes ele faz uma pergunta, não é várias perguntas, mas ele diz assim, o que há de bom para o homem com todo o seu trabalho daquilo que se afadiga debaixo do sol? É como se Eclesiastes dissesse assim, o que é que adianta nós termos tantas coisas aqui nesse mundo boas, mas o que é que adianta tudo isso debaixo do sol? Não adianta nada, porque tudo isso vai passar. Aí, às vezes, a gente nem compreende o texto, ele faz assim, o que é melhor é estar com o Senhor. Ele não diz isso, mas na pergunta que ele faz, ele vai dizer, não adianta de nada, o melhor é estar com o Senhor. Aquele homem, então, se dirige ali para o Senhor, não é? E tem todo esse contexto com o Senhor. E eu queria pensar com vocês 3 coisas, não é? Como presbiteriano, do que o texto diz. Eu li os versos iniciais aqui até o verso 49, e o homem diz assim, vai antes que meu filho morra. Mas perceba, no verso 50, e aí a primeira coisa é essa, a parte A do verso 50, a gente percebe a palavra de Jesus. E a palavra é a palavra mesmo, aquilo que ele disse, não é? Aqui. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Irmãos, que palavra o Senhor Jesus traz para aquele homem que não cria no Senhor Jesus. Ele foi lá buscando algo do Senhor, mas ele não tinha aquela crença que ele deveria ter no Senhor. Ele foi buscando algo que pudesse satisfazê-lo naquele momento. E o Senhor Jesus traz essa palavra para ele. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Note que no verso 49, ainda que aquele homem tivesse feito um questionamento ao Senhor Jesus, dizendo, vai lá, Senhor, antes que meu filho morra, parece que no texto aqui não fica tão claro, não é? E eu disse, ele responde apenas por responder, mas há um derramar da alma dele diante do Senhor. Ainda que ele não creia, nós que somos pais, ou até quem não é pai, né? Mas aqueles que têm entes queridos, o que a gente fica na expectativa é que os nossos entes nunca adoeçam, nunca tenham qualquer problema, nunca aconteça nada com eles e que o Senhor Jesus rasgue os céus e leve todos nós com ele. Mas, quando acontece algo, nós começamos a rasgar a nossa alma diante do Senhor e dizemos, Senhor, faz alguma coisa, Senhor. E veja, esse dizer, Senhor, faz alguma coisa, não é no sentido de querer dar uma ordem para o Senhor, não. É um pedido mesmo de derramar a alma diante do Senhor. E o Senhor Jesus vai e responde para aquele homem, vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. Que palavra, irmãos, para aquele homem. Que palavra para aquele homem que era um judeu e que não tinha nenhum conhecimento
apesar de ter todo o conhecimento, não tinha nenhum conhecimento de quem, de fato, ele estava falando. Porque note que, quando a gente vai olhar as Escrituras, os judeus, até hoje, eles não creem no Senhor Jesus. Eles sabem que ele veio por esse mundo, mas não têm a crença que nós temos no Senhor Todo-Poderoso. Acham que é apenas um homem histórico que passou ali pelo mundo. Então, aquele homem, depois de ter ido 25 quilômetros, ele vira para o Senhor Jesus e pede para o Senhor Jesus ir com ele e curar o seu filho. O Senhor Jesus ele faz melhor, porque o Senhor Jesus ele não precisa, entenda, ele não precisa estar presente no local. Ele pode mandar apenas uma palavra e a pessoa ser curada. Ele pode mandar uma palavra apenas e a pessoa ser mudada. E é isso que acontece no texto. Jesus usa o poder da sua palavra e cura aquele menino da sua enfermidade. Nós não sabemos qual era a enfermidade, mas devia ser algo muito grave. Aquele homem ele era um homem rico, então, certamente, ele já tinha gastado vários e vários recursos com médicos e com todo mundo que poderia fazer alguma coisa ali. É como se chegasse aquele momento em que os médicos dizem assim: não temos mais o que fazer. Só um milagre. Eu sei que tem médicos aqui que são médicos crentes, mas até os médicos descrentes, muitas vezes, eles dizem isso: só um milagre. Então, era como se o Senhor Jesus chegasse, se aquele homem chegasse para ele e dissesse assim: Senhor, os médicos dizem que não tem mais jeito, mas o Senhor pode curar. O Senhor pode mudar a vida do meu filho. Nesse segundo sinal, a glória de Cristo ela se manifesta de um modo marcante. Veja, a gente vai lendo a Escritura e vai vendo. O Senhor Jesus ele curou ao tocar um doente. O Senhor Jesus ele curou a tomá-lo pela mão. O Senhor Jesus curou ao dar uma ordem. Contudo, aqui não há nada disso. O Filho de Deus declara a sua vontade. A vontade dele era que aquele menino fosse curado. E o resultado disso é instantâneo. A gente vai perceber isso durante o texto. O resultado não é para daqui a 24 horas, quando ele chegasse lá e ele percebesse que o menino estava curado. O resultado ele é imediato. O resultado é assim, na hora. Como se o Senhor Jesus dissesse: vai, é como não, né? Ele dizendo: vai, que o teu filho está completamente são. Aquele homem, existe também nele uma segunda coisa, uma prontidão em atender aquilo que o Jesus falou. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aquele homem ele crê naquilo que o Senhor Jesus fala. A Bíblia ela fala de pessoas, na verdade, ela não fala de pessoas, mas ela fala sobre pessoas anônimas. Lá em 2 Reis, no capítulo 5, nós temos uma pessoa dessa, dos anônimos de Deus. Uma menina ela é levada cativa com Naamã, vai lá para o palácio de Naamã e fica lá cativa. E Naamã, ainda que ele seja o comandante do exército da Síria, ele era leproso. A gente sabe da história. Talvez a gente tenha escutado muito essa história na escola ali dominical, né, contando para crianças. E ele era leproso. E aí a menina, ainda que fosse levada cativa, ela poderia ter dito assim: eu vou deixar ele morrer, porque ele destruiu tudo, ele era o comandante, ele destruiu tudo ali, e vou deixar com que ele morra com essa lepra. A menina vira para ele e faz assim: não, se o Senhor estivesse na minha terra, o profeta lhe curaria dessa lepra. Há uma bondade no coração daquela menina, ainda que ela seja escrava dele. E a menina, ele escuta a palavra, né, e vai lá para o local, procura o profeta nem vem, o profeta manda o seminarista, né, diz assim: olha, vai lá e diz a ele que ele... O seminarista, olha logo, né? Ele nem vai, manda ele lá e diz assim: olha, diz a ele que ele vai tomar banho no rio, não é? Dê 7 mergulhos ali no rio.
Ele vira para o pessoal e faz assim: rapaz, eu saí lá da minha terra, vim para cá, e o profeta manda eu tomar banho num rio sujo, porque na minha terra lá tem rios limpos, aqui só tem água suja. Como se dissesse assim: toma banho no Capibaribe que você vai ser curado da sua lepra. Ele, se eu entrar no Capibaribe para ser curado da lepra, eu vou sair com outras doenças do Capibaribe, né? Porque as coisas são piores. E ele não escuta, mas os servos dele viram para ele e dizem assim: olha, acaso, se o profeta te pedisse uma coisa demasiadamente difícil, você não faria? Aí ele, né? Pensando bem, e aí ele vai e mergulha 7 vezes no rio, sai curado da sua lepra, e ele passa a adorar o Senhor. Veja que ele vai lá no profeta e diz assim: quando o rei da Síria pedir para eu me ajoelhar com ele e adorar outros deuses, eu não quero adorá-lo, mas eu sou obrigado a fazer isso. E ele vai dizer assim: vai em paz. O profeta diz a ele: olha, fica tranquilo, porque o Senhor sabe do teu coração. Isso não significa que a gente vá se prostrar e adorar outros deuses, mas naquele momento era uma palavra para um recém-convertido, dizer assim: vai em paz. E ele pede para levar ali um pouco de areia, não é, da terra, e vai para lá. Veja, algo que parecia ser extremamente difícil, extremamente impossível, acontece na vida daquele homem. E ele creu. No início, ele não crê. Não é? Ele diz assim: não, na minha terra tem coisa melhor. Mas depois ele crê naquilo e ele é curado. Esse homem, ele experimenta algo bem parecido. Ainda que não tenha mandado ele tomar banho ou fazer qualquer coisa, o Senhor diz assim: vai. E ele experimenta isso, ele avança. Há uma prontidão nele em obedecer, diferente até de Naamã, que não há uma prontidão. Apesar dele responder depois, mas não há prontidão. Esse homem há uma prontidão, e ele desce com os seus discípulos. O verso 50, ainda na parte B, vai dizer assim: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem que confiava ali apenas nas coisas que ele via, talvez até em milagres, porque ele tinha escutado o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus havia transformado a água em vinho. Isso era algo extraordinário, né? O primeiro sinal. Ele vai embora não tenha visto nada concreto. Ele vai embora. Já percebeu quantas e quantas vezes o Senhor Jesus ele fala aos nossos corações e diz assim: apenas creia. E nós, não é, ficamos mais como Naamã do que como esse homem que responde prontamente o texto. O Senhor Jesus, ele é um Deus que continua operando, assim como ele operou na vida desse homem, assim como ele operou várias coisas, ele opera nas nossas vidas. Se fosse fazer, nós não somos uma igreja assim, mas se nós fôssemos falar nessa manhã assim, quantos e quantos milagres, quantos e quantos sinais o Senhor fez nas nossas vidas, e fôssemos abrir para dar testemunhos, talvez, no primeiro momento, a gente nem lembrasse, mas aí, na hora que um começasse a falar e dizer: não, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo. Mas a maior transformação não é apenas aquele milagre visível que nós vemos. Tem uma jovem aqui, eu não vou dizer o nome dela, mas tem uma jovem aqui nessa igreja. Lá na igreja nós temos o costume, não é, de, em todos os nossos cultos, temos ali um momento de oração de joelhos. Quem já foi lá na igreja sabe disso, né? Muitos de vocês já foram da igreja de Boa Viagem, participaram lá um tempo. Então, nós temos aquele momento lá em que nós ajoelhamos e oramos todo domingo, manhã e noite. E uma jovem já estava na nossa igreja há alguns dias, não é? E ela ajoelhou. Eu vou dizer mais ou menos a expressão que ela usou conversando comigo. Ela fez assim: vai que dá certo, não é? Nesse momento aqui, estava frequentando a igreja, mas... E aí ela ajoelha ali, e quando levanta, ela diz assim: pastor, eu senti a transformação naquele momento. Veja, num ajoelhar e levantar, o Senhor Jesus transformou a vida dessa pessoa. Está hoje aqui no nosso meio. O Senhor Jesus continua fazendo milagres, e isso é um milagre, queridos, porque isso é a maior coisa que acontece na vida de alguém,
que é a salvação. Houve da parte dela um buscar ao Senhor e houve uma prontidão no levantar. Não é? Na hora que levanta, já sente a transformação do Senhor. E hoje está aí servindo ao Senhor com alegria, graças a Deus por isso. Ninguém diz amém? Amém. Isso é milagre, irmãos. Isso é milagre. Não é? Às vezes a gente não percebe, mas é dessa forma que o Senhor opera, não é? Na transformação de vidas. Você vai perceber que, como eu disse, há uma transformação na vida desse homem. E ele segue, não é? Então, já descia ele, verso 51, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, a hora 7ª. A febre o deixou. Você consegue perceber o milagre que o Senhor Jesus fez? Esse homem está voltando e provavelmente já está ali no meio do caminho, mas um longo percurso ele estava percorrendo. Apesar de serem só 25 quilômetros, era um longo percurso que ele estava percorrendo. Tanto é que os servos vieram ao encontro dele, encontraram ele no meio do caminho. E aí ele vira para aqueles servos, e os servos dizem assim, olha, teu filho vive, ele está curado, a febre o deixou. E ele diz assim, que horas foi isso? Veja, na cabeça dele ficou a hora que o Senhor Jesus falou. Não foi só um fato apenas. Na cabeça dele ficou a hora que o Senhor Jesus havia falado. Ele diz assim, na hora 7ª. E aí ele lembra, diz assim, foi essa hora que o Senhor Jesus falou. Apenas uma palavra, queridos. Apenas uma palavra. E aquela criança ela foi curada. Aquela criança ela foi transformada. Porque há uma transformação não só no homem, mas em toda a família daquele homem. A coisa que podemos pensar, não é, sobre as nossas vidas aqui é que o Senhor Jesus ele sempre oferece a sua palavra, mas nós nem sempre temos a fé. A palavra ela está sempre diante de nós, mas nós nem sempre temos a fé. Nem sempre cremos que o Senhor Jesus ele pode operar. Nem sempre cremos que o Senhor Jesus ele pode fazer. Vou citar aqui algo pessoal, não é, que aconteceu já há muitos e muitos anos e o resultado já está aqui nessa manhã. Eu lembro que no ano de 2007, no início do ano, tem gente talvez que nem seja nascido nessa época, né? No início de 2007, ali talvez no mês de março, Juliana estava com a queda de cabelo. Gilberlan nem se preocupa com isso. Mas, assim, Juliana estava com a queda de cabelo e ficou preocupada, né, com essa queda de cabelo e tal. Foi a um dermatologista. O dermatologista passou ali vários exames, ele fez um exame até que ela ficou chateada comigo, que ele pegou o cabelo dela, puxou assim, não, seu cabelo está firme. Não é? Está muito firme, puxando o cabelo da pessoa assim. Seu cabelo está firme. Mas aí ele passou uns exames para ela e voltamos lá no dermatologista. Nessa época a gente estava morando no interior. O dermatologista vira para ela e faz assim, você já tentou engravidar? Como assim? Eu vim saber se eu estava com o cabelo caindo e agora está perguntando outra coisa. Ele fez, porque você não vai conseguir. Sabe? Foi dessa maneira que ele falou conosco. O resultado vocês já viram, né? Tem 2 aqui, então... Não... E a gente saiu dali assim, meio até frustrado mesmo, né? Rapaz, o senhor ele vai operar, vai fazer da forma como ele quer. E aí ela foi na médica, aí a médica disse, olha, realmente, mas hoje existem tantos métodos que podem ser feitos e tal, não sei o quê, e aquilo outro. Isso ali já era mais ou menos o mês de maio, e aí a médica passou um exame para ela que ela precisava fazer uma ultrassom dia sim, dia não, durante 30 dias, ou seja, 15 ultrassons aí para ver como é que estaria e tal. Só não vamos fazer nada. Chegar em dezembro, nós estaremos de férias, e aí a gente faz, porque não ia ter como fazer aquilo naquela época mesmo. Isso em maio. No Dia dos Pais daquele ano, Juliana já estava se sentindo meio assim, enjoada e tal, fez o exame, estava grávida de Sara. Mas nós oramos ao Senhor. Ainda que ele não tivesse
feito esse milagre, nós não deixaríamos de crer nele, mas ele fez esse milagre. Não é? Sara está aí, Filipe está ali. Então, são 2 milagres, não é, do Senhor. Se ele não tivesse feito isso, nós teríamos adotado, e esse seria outro milagre, porque adotar filhos é milagre, irmãos. Não é algo simples que qualquer pessoa faz. Mas, veja, o Senhor ele vai sempre operando, o Senhor ele vai sempre fazendo de acordo com a vontade dele. Às vezes, a gente fica sem entender nada, não é, das coisas que acontecem, e o Senhor ele vai movendo. Devia ter voltado lá naquele primeiro médico e pedido para ele ficar pagando a conta até hoje, não é? Mas o Senhor também fez um milagre e continua dando as condições de sustentar esses meninos, não é? Vai continuar sempre dando. Mas veja, há uma prontidão daquele homem, não é, de ouvir aquilo que o Senhor Jesus faz. E ele vai ali e o filho dele é curado. A última parte do texto, e para mim essa é melhor do que o milagre que o Senhor Jesus faz. Entenda, porque essa é que, de fato, trouxe ali a salvação para a família. O verso 53 vai dizer assim: com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Parou aqui. Essa é a parte B do versículo. E creu ele e toda a sua casa. Aquele homem e toda a casa dele, inclusive o menino, passaram a crer no Senhor. E veja, eles creram no Senhor no primeiro momento pelo milagre que o Senhor fez. Mas agora não era só pelo milagre, era pelo próprio Senhor Jesus na vida deles. Eles são transformados pelo Senhor. A gente não vai escutar mais falar sobre esse homem em toda a Escritura. Só aparece aqui nesse momento. A gente não vai escutar mais nada falar sobre esse homem, nem sobre a sua família em toda a Escritura. Aparece só aqui nesse momento. Mas, provavelmente, queridos, esse é um daqueles homens que, lá no avanço da igreja que nós temos em Atos, ele estava presente, avançando com a igreja, pregando a palavra, anunciando a palavra, porque ele mesmo havia experimentado a palavra do que o Senhor Jesus havia feito. O resultado da palavra de Jesus não foi só a cura do menino, mas a transformação na família. Esse homem ele era judeu, ele era educado na doutrina da lei, já havia obtido uma prova de fé quando veio ali a Cristo, e depois ele crê nessa palavra de Cristo. Não foi uma fé judaica, ela é uma fé particular. Nós estamos aqui nessa manhã e cada um de nós, se não todos, né, deveríamos ter a nossa fé particular. Ainda que temos as crianças, e as crianças elas ainda experimentem mais a fé dos pais, não é? Mas nós temos uma fé particular. E deixa eu só abrir um parênteses aqui para as crianças. Nós tivemos um grande pregador que morreu há uns 4 anos atrás, se eu não estiver enganado, chamado Russell Shedd. Russell Shedd, se você puder procurar depois e ver aí o testemunho dele, ele vai dizer que ele foi alcançado, chamado pelo Senhor para ser missionário, aos 4 anos de idade. Às vezes nós olhamos para as crianças e dizemos assim, não vai, não é? 4 anos de idade, ele foi chamado e se dedicou a vida inteira a pregar a palavra. Ele teve um câncer e morreu do câncer. E, se você procurar, volto a dizer, algumas palavras dele, ele vai dizer assim, graças a Deus pelo meu câncer, porque passei a vida inteira aconselhando pessoas com câncer e vendo o que as pessoas tinham, mas nunca senti aquilo que elas tinham. Agora eu posso sentir aquilo que eu aconselhei para a vida delas. Rapaz, só um homem de Deus, só um homem temente ao Senhor, crente, vai dizer alguma coisa desse tipo. Mas, aos 4 anos de idade, ele foi chamado pelo Senhor para pregar a palavra. Toda essa família, ela crê. E eles passam a crer, não é, de uma forma diferente. Por que diferente? Ainda que eles tivessem sido instruídos na lei, em toda aquela doutrina judaica, eles agora professam publicamente serem discípulos de Cristo. Isso não era algo fácil para eles. Naamã, ele, ainda que tenha abraçado a fé,
ele ainda continuou adorando a outros deuses, mesmo que não fosse da sua vontade. Esse homem aqui, ele passa a adorar o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. E isso só a palavra de Deus pode fazer. Só o Senhor Jesus pode fazer. Não é? Só Ele pode levar alguém a Ele mesmo. E assim, não só agora ele crê que seu filho foi curado pela bondade de Cristo, mas reconhece Cristo como sendo o Filho de Deus. Ele faz uma profissão de fé em seu evangelho. Toda a família se une a ele, que era uma evidência de milagre, nem se pôde por em dúvida que ele tenha feito tudo para conduzir outros, juntamente com ele, a abraçar a fé da religião cristã. Ou seja, não há dúvidas, não é, de que esse homem, depois de experimentar aquilo que o Senhor Jesus havia feito, ele passa a anunciar, não é, o poder de Deus para as pessoas. Como é que está, e aí você não precisa levantar a mão nem nada, mas como é que está a nossa vida, irmãos? Não é? A gente experimenta a bondade do Senhor, a gente experimenta os milagres do Senhor todos os dias. A gente vai até dizer que o que a gente mais quer é estar com o Senhor. E esse deve ser um anseio do crente, não é? Que o Senhor rasgue os céus e venha buscar a sua igreja. Mas como é que nós estamos vivendo a nossa vida aqui depois de termos recebido o nosso milagre? A gente vem aqui na igreja, não é? E professa a nossa fé publicamente, não é? Mas não é só aqui para a igreja que essa fé precisa ser professada. Essa fé, ela precisa ser professada para as pessoas lá fora. As pessoas, elas precisam ouvir dessa fé. O Senhor, ele faz esse milagre na vida daquele homem. Ele transforma a vida do filho dele, cura o filho dele, transforma a família toda. E aquele homem agora ele passa a anunciar essa bondade do Senhor Jesus. O verso 54 vai dizer: foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. O Senhor Jesus ele faz 2 sinais rapidamente aqui no início do texto, mas esse segundo sinal, ele, além da transformação do homem, além da transformação da família, aquela família passa a anunciar o Senhor Jesus. As pessoas elas olham para a sua vida e sabem que você é um cristão. As pessoas olham para a sua vida e sabem que podem contar com você, ou elas olham para a sua vida e dizem assim: é só mais uma pessoa. Se elas olham para a sua vida e dizem assim: é só mais uma pessoa, nós precisamos, não é? Você precisa mudar a sua vida. As pessoas elas precisam saber que na hora do aperto elas irão encontrar socorro no Senhor através de você, através da sua vida. Isso é milagre. E entender, queridos, não é que a melhor coisa não é aquele milagre físico, é aquele milagre que já foi operado nas nossas vidas, um milagre espiritual, aquilo que o Senhor Jesus fez. Queria caminhar para a conclusão e depois 2 aplicações. Não podemos colocar a nossa fé em qualquer outra coisa, somente na palavra do Senhor, e assim estarmos firmados, prontos a obedecer o Senhor e seguir nosso caminho, crendo que Ele já realizou maravilhas no nosso meio. Quantas e quantas vezes nós não colocamos a nossa fé em nós mesmos? Calvino dizia assim: o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos, porque sempre queremos colocar em nós mesmos aquilo que vamos fazer ou deixar de acontecer. Às vezes, nós estamos precisando de um milagre do Senhor. A gente não sabe, não é? Às vezes, nós estamos precisando de um milagre do Senhor. Mas nós buscamos tantas e tantas coisas nesse mundo, como se essas coisas elas pudessem resolver, quando o Senhor Jesus, ele apenas com uma palavra pode resolver. Em vez de buscarmos quem pode fazer, não é, de fato,
nós buscamos tantas e tantas coisas. Que os nossos olhos eles estejam em quem pode fazer o milagre, em quem pode fazer as coisas, que é o único que pode fazer, queridos. Como disse, aqui tem médicos, e esses médicos, muitas vezes, eles vão virar para você e vão dizer assim, não tem mais o que fazer. Nós não precisamos esperar o médico dizer, não tem mais o que fazer, porque nós sabemos a quem recorrer, o Senhor Jesus, aquele que opera milagres. Veja, o Senhor Jesus ele não mudou. O Senhor Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Ele não mudou. Então, o mesmo Deus que curou, não é, esse menino, talvez o que você esteja precisando seja uma cura, não é? Mas talvez seja outras coisas. O mesmo Deus que curou esse menino, o mesmo Deus que fez tantas outras coisas, ele pode fazer na sua vida. Agora, seus olhos precisam estar nele. Seus olhos precisam descansar nele, não nas coisas do mundo, apenas nele. Duas aplicações, como disse, uma delas é para os próprios crentes, não é? A nossa fé, ela precisa estar sempre firmada no Senhor e na sua palavra. Talvez você saiba isso de cor e salteado, todo domingo você escute isso. Não devemos desanimar em meio às circunstâncias dessa vida, e sim crer no Senhor Jesus. Tudo isso é dito, não é na exposição da palavra, mas na prática nem sempre fazemos assim. Precisamos fazer assim. Os nossos olhos eles precisam estar no Senhor Jesus. Os nossos olhos precisam estar ali firmados no Senhor e crer, não é, que Ele pode fazer. Talvez você esteja aqui nessa manhã visitando, não conheça o Senhor, ou tenha escutado falar do Senhor, não é? Note, esse homem conhecia Jesus como um homem apenas de milagres, mas o texto termina nos informando que ele e toda a sua casa creram em Jesus. Hoje é dia, querido, de você colocar a sua vida diante do Senhor. Crer não apenas que Ele pode fazer um milagre, mas o maior milagre que Ele pode fazer é transformar a sua vida. Você ter a sua salvação e ter uma vida com o Senhor para todo sempre. É tão bom nós vivermos na expectativa de fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos na glória. Tem coisa melhor para o crente, não é? Mas só faz isso aquele que coloca os olhos no Senhor. Quem não colocar os olhos no Senhor vai viver desesperado nesse mundo. Estamos vivendo aí um surto agora de dengue. De vez em quando acontece isso, né? A cada, acho que 5 anos temos um surto desse. É uma coisa aparentemente simples, não é? Apesar de ter toda a complicação. Quem não ama o Senhor vive desesperado até com a dengue. Não significa que nós não devamos ter os cuidados. Nós precisamos ter os cuidados. Mas quem não ama o Senhor vive desesperado até com o mosquito. Veja que coisa acontece no nosso meio. Um simples mosquito consegue derrubar alguém. Aquele que não conhece ao Senhor. Quem conhece ao Senhor anda firmado nele e amando Ele acima de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique a palavra dEle aos nossos corações e que a cada dia vivamos o poder da palavra de Jesus em nossas vidas.